Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Agora nós estamos começando a entrar numa parte menos básica e mais avançada aí da renda fixa, tá? Vamos falar hoje de precificação e a tal da marcação a mercado, esse conceito que é importantíssimo e um pouco difícil de entender, mas depois que você pega o fio da meada, você nunca mais vai esquecer, tá? O que é importante da gente entender no final das contas? Eu falei várias vezes nas outras aulas, né, que renda fixa é um empréstimo, sempre que você investe em renda fixa você está emprestando para alguém, mas o legal da gente entender é que a renda daquele papel, né, fiz questão de falar algumas vezes que você está tipo comprando um título, um direito de receber no futuro, essa renda é fixa, ela foi combinada, né, mas o preço desse papel não necessariamente é fixo. Ele pode oscilar ao longo do tempo. E nós vamos ver por que isso acontece, tá? Esse assunto ele é muito importante e ficou muito em voga, porque agora em 2023 a gente teve uma mudança na regulamentação brasileira, de forma que os títulos do Tesouro que as pessoas têm e outros créditos privados, né, que a gente viu lá, por exemplo, CRA, debentures, CRIs, eles vão ter que ser feita essa marcação ao mercado, tá? Que nós vamos entender aqui hoje, de uma vez por todas, o que é e como que funciona isso, tá? Bom, você lembra daquele título pré-fixado que eu dei de exemplo na aula passada? Vamos relembrar aqui como que ele é, tá? Um título pré-fixado, geralmente ele funciona como? Você sabe que lá no vencimento ele vai valer R$1.000 ou $1.000 ou 1.000 qualquer coisa, qual que for a unidade daquele título. E é feito de trás para frente o quanto que é a taxa para chegar no valor hoje, tá? Então você tem um título que vai valer 1.000, se ele é pré-fixado de 7% ao ano, você faz essa conta de trás para frente aqui, você traz a valor presente e chega no valor dele hoje, 508, tá? E no ano, depois que passou um ano, ele vai ter rendido 7%, mais 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 7%, até chegar lá no 1.000, tá? E isso aqui, ó, é a curva de rentabilidade que você tem a esse valor da taxa de compra, né? Quando você comprou ele, a taxa para um título que vencia daqui a 10 anos era 7%, tá? Mas aí eu vou te convidar a fazer o seguinte exercício. Imagina o seguinte, você comprou esse título, tá? É um título que vence daqui a 10 anos, pré-fixado de 7% ao ano, tá? Pensa o seguinte, daqui a 2 anos... Ou seja, o seu título demora 8 anos para vencer, né? É como se você tivesse um título agora de 8 anos, 2 já se passaram. Tem lá no mercado um título que é de 8 anos, ou seja, ele vence no mesmo dia que o seu, só que agora a taxa lá a mercado é de 6%, a sua era 7%, essa aqui é de 6%, tá? E você tem a mesma tabelinha. Aí depois passam mais 2 anos, depois de 4 anos, então... O seu título agora, ele demora 6 anos para vencer. Aí tem um título que vence daqui a 6 anos, que é o mesmo vencimento do seu, e a taxa a mercado tá a 8%. Tá? Nós não vamos entrar aqui no mérito de por que subiu essa taxa, a gente já falou um pouco disso na aula anterior e vou aprofundar mais na próxima. Mas o que importa para a gente aqui é que essa taxa, que a gente chama de uma taxa, a gente chama futura, né? Uma taxa futura, porque é o juro futuro, né? É um título daqui a 4 anos, 4 anos, na verdade aqui 6 anos, vai estar pagando isso aqui. E depois de 8 anos, falta 2 anos para vencer seu título, certo? Falta aquele render 2 anos. Essa taxa de juro vai para 9, tá? A mercado, essa taxa está 9. Se alguém for lá comprar hoje um pré-fixado de 2 anos, a taxa está de 9% ao ano. Certo? E o que eu quero que você pense aqui? Lembrando lá, você tem esse título. E como eu já falei, esse título aqui você pode se desfazer, você pode vender para o seu tio, você pode vender, né, o seu tio é ilustrativo, né, mas você pode ir lá na sua corretora e vender esse título a mercado.
né? Ou no mercado ou para o próprio Tesouro, que se compromete a recomprar esse título, tá? E olha que interessante, eu fiz uma tabelinha aqui colocando lá, ó, todos lado a lado, tá? Então, olha só, na sua marcação a curva, o seu título lá, quanto que ele valeria olhando só a taxa de compra? Depois do final do ano 2, ele valeria 582, tá? Só que a mercado, a taxa saiu de 7 para 6, né? O seu era 7, ela caiu para 6. E como a taxa é 6, se pega aquele título que vai valer 1.000 lá no ano 8 aqui, né? 8 anos depois, o ano 10, se fosse comparar com o seu, foi só para facilitar. Mas esse título aqui, ele vale 627, tá? Por quê? Como o juro é menor, ele tem que partir de um valor maior do que o seu para poder chegar lá nos 1.000. Só que aí você pode vender o seu título a mercado. Aí, por que você vai vender o seu título a 582 se no mercado, por um título com o mesmo vencimento que o seu, estão pagando 627 nele hoje? Concorda comigo? Então o que você faz? Se você for vender, você vai vender ele a 627. Então a gente teria uma marcação positiva a seu favor se você for vender ele ao preço de mercado hoje de quanto vale um título de 8 anos, porque agora o seu título é de 8 anos, já se passaram 2, né? E a mesma coisa, só que aqui muda de figura, por quê? Já se passaram 4 anos e agora a taxa de juros mudou por fator XYZ, mas a mercado, um título de 6 anos, porque já se passaram 4 anos, agora o seu título tem 6 anos para frente. Hoje, um título de 6 anos pagando 8%, significa que ele está sendo vendido a mercado a R$630, tá? Então, se você quiser vender o seu título, você não vai conseguir vender o seu título a 666, que é quanto seria se você fosse olhar aqui bonitinho na curva aqui, ó, né? Na curva, na marcação na curva, pela sua taxa de compra. Não, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender mais barato, você vai ter que vender com deságio o seu título, né? Então, se você quiser vender esse título seu, alguém vai falar assim, não, peraí, amigo, eu não vou pagar 666 no seu título, porque a mercado aqui hoje, um título que vai valer 1.000 daqui a 6 anos, da mesma forma que o seu vai valer 1.000 daqui a 6 anos, estão me vendendo ele a 630, posso entrar lá no site do Tesouro e comprar ele a 630. Então, para você conseguir vender o seu título, o que você tem que fazer? Vender ele a 630. E a mesma coisa acontece aqui, aí de forma mais intensa, porque o juro sobe mais. O juro foi para 9, tá? Então agora um título de 2 anos está sendo vendido a 841. Se você quiser vender o seu hoje, agora que o seu também faltam só 2 anos para vender, já se passaram 8 anos, você carregou, se você olhar lá na marcação, na curva, na preço da taxa, vai estar lá, você investiu 508, aí ele foi subindo, hoje em tese ele valeria 873, só pelo juro composto. Só que se você for lá no mercado, falar, quem quer comprar aqui por 873? Olha, eu coloquei 508 lá e hoje ele teria 873. A pessoa vai olhar para você, você tá doida? Hoje eu consigo comprar por 841 um título que daqui a 2 anos vai estar valendo 1.000. Da mesma forma que o seu vai estar valendo 1.000. Então, para você vender o seu título a mercado, por quanto que você tem que vender? 841. E com isso aqui a gente entende um pouco a marcação a mercado. O que significa isso? Em termos simples, quando esse juro futuro sobe, o preço do papel cai, tá? E se a gente for plotar essa curva... antes de plotar a curva, olha só aqui que eu vou querer te mostrar também. Que, de certa forma, o preço do seu papel, então, ele vai oscilando de forma diferente ao longo do tempo, né? Vamos pegar lá que chegasse lá no ano 2, caiu a taxa de juro para 6, e você falar... Eu precisei de desfazer, vou desfazer a mercado.
Em vez de você vender ele por 582, que seria lá na curva, você vai vender a mercado a 627. Então, em vez do seu título ter crescido 7% ao ano, se você vender ele agora, você vai ter tido tipo um ganho turbinado, entre aspas. Ele vai ter rendido 11% ao ano. Por quê? Porque o juro subiu e caiu, desculpa, o juro caiu e seu título se valorizou mais rápido, tá? E depois acontece o contrário. Aí depois o juro sobe para 8, o título, seu preço cai. Então, se você for vender aqui, ele vai ter rendido, em vez do 7 que você contratou lá, ele vai ter rendido 5. Se você vender. Se você vender ele aqui, por mais que o juro tenha subido mais, ele já acumulou um pouquinho, né? E você vai ter ganhado 6,5%. Já se você esperar ele maturar lá no ano 10, por mais que esse juro tenha subido para 9, o título vai valer 1.000 lá no final. Então, por isso que às vezes você já ouviu falar, se você carregar até o vencimento, você vai ter a taxa que você contratou. Eu esqueci de colocar aqui, né? Mas a taxa que você contratou era exatamente os 7% que a gente viu aqui. Né? Então, olha que interessante. Olha como é que ficaria a marcação na curva e a marcação a mercado. Então, se você resolver vender nesses dois momentos, você vai ter uma rentabilidade acima do que você contratou, se você sair antes. Mas se você carregar até o vencimento, obrigatoriamente você vai ter aquela taxa que estava no momento que você carregou. Tá? E isso que é interessante. Se você parar para pensar, então, se você falar assim, ó, meu título valia X, mas hoje ele vale quanto que está o preço de mercado dele. Se o preço de mercado dele está aqui, né, que seria lá, por exemplo, aqui, ó, no ano 4, que seria aqui, né, cadê? O ano 4 já se passaram 6, tá 630. Se você considerar esse preço a mercado, que ele vale hoje, então, obrigatoriamente, ele também vai render 8% ao ano para frente, tá? O que quer dizer isso? Olha só, vamos olhar em termos práticos lá no Tesouro. Olha só, peguei o gráfico do Tesouro pré-fixado. A gente pode olhar a taxa, tá? Alguém... aqui, ó, quanto que estava a taxa desse Tesouro pré-fixado 2029 nos diferentes dias, tá? Se a pessoa comprou com essa taxa aqui e a taxa subiu, significa que vai acontecer o quê? Olha o preço do título, é o mesmo, só como se eu estivesse no site do Tesouro e clicar aqui em preço. Você vê isso lá no site do Tesouro, só você procurar no Google, Tesouro Direto, tá? Olha só, quem comprou o título aqui e veio aqui, o preço a mercado do título dele caiu, então a conta dele vai ter oscilado, esse título vai ter rendido negativo, digamos assim, tá? Mas é aquele negócio, se ele comprou nessa taxa aqui, vamos falar de 11,5, se ele carregar até o vencimento, ele obrigatoriamente vai ter 11,5 de rentabilidade. Então, o preço do título caiu, mas lá na frente ele vai ter que convergir para os 1.000. Olha aqui que interessante. Esse aqui é 2029 e esse aqui é o preço do título hoje, tá vendo? Tá 500, aqui bateu lá próximo de 510. Só que ele vai obrigatoriamente valer 1.000 lá em 2029, tá? Então eu coloquei aqui que o preço ou a taxa que você comprou o título não importa. Em que sentido isso? Que às vezes a pessoa fala assim, eu comprei um pré-fixado e quando eu comprei ele estava 2% ao ano. Vale a pena eu vender ele hoje que a taxa está 14% ao ano? Esse mesmo título 2029, né? Porque lá atrás foi muito mais barato quando a Selic foi embaixo. Não vale, não faz diferença a taxa que você comprou. Por quê? Porque hoje esse título seu vai ter sofrido uma marcação a mercado grande, vai ter caído de preço, porque o juro subiu, e se você vender ele hoje, você vai vender ao preço que quem compra hoje compra. Então, de hoje para frente, se você olhar mercado, o seu título, você comprou ele a 500, vamos falar.
Aí a juros subiu e ele caiu para 200. Em tese, perdeu dinheiro. Só que de hoje para frente, esse seu título que hoje vale 200, ele vai render 13%. Porque ele vai ter que esses 200 aí vão ter que subir até 1.000 lá na frente no vencimento, tá? No nosso exemplo aqui. Então, essa aqui é a tal da marcação a mercado. E por isso que as pessoas falam, se você carregar até o vencimento, não tem problema. E por isso que a gente fala para você, o tesouro pré-fixado ou IPCA+, que como o IPCA+, também tem um componentezinho pré-fixado, você tem que aguentar essa volatilidade aqui, porque ele pode chacoalhar e pode te assustar. Ou ainda, se você por algum motivo precisar se desfazer desse título aqui, teve uma emergência, eu tive que vender. Se você vender aqui no ano 4, você vai ter vendido com prejuízo. Vamos supor que você comprou ele aqui e vendeu ele aqui. Você vai ter vendido uma renda fixa no prejuízo, porque o título do papel oscilou. Agora, se você conseguir ter certeza absoluta que você vai carregar até o vencimento, você vai ter exatamente essa taxa que você contratou aqui. Tá? No nosso caso aqui, no ano 3, era a taxa de 6% ao ano. Certo? Espero que tenha ajudado a entender essa questão da marcação a mercado. E recapitulando aqui, a renda é fixa, então tá combinado, você vai ter aquilo que você combinou lá quando você contratou. Mas o preço do título pode variar. Tem gente que fala, a renda não é renda fixa não é fixa. É fixa, a renda é fixa. Quanto que ele vai render é fixo. Mas o preço do título varia. Outra coisa importante de entender, juro para cima significa preço do título para baixo. Tá? E uma coisa extra aqui, que eu não falei isso explicitamente, mas você pode entender isso de forma implícita, é que quanto mais longo for esse título seu, mais sensível ele é à mudança de juro. Então, um título de 2 anos, olha só, vamos lá, olha aqui, ó. Um título de 2 anos, aqui, ó, na verdade vamos pegar aqui, ó, de 6 para 2. Esse é um título aqui, ó, que aqui cai 1%, a variação é menor. A gente pode ver isso aqui no gráfico, né? A variação de preço aqui, ó, é menor do que quando o título é mais longo, tá? Então, quanto mais longo o título, mais sensível, porque se mudou um pouquinho o juro, esse é um juro, como é um juro composto que vai render ao longo do prazo, imagina o seguinte, você tem 10 anos para algo que vai render 2% ao ano, chegar a 1.000, né? E se você muda de 2% ao ano para 5% ao ano, ele vai ter uma oscilação. Agora, se é algo que é mais curto, que é de 2 anos, ele vai chegar ao 1.000 mais rápido de qualquer forma, então ele não vai cair tanto. Tá? Isso tem a ver com outro conceito de duration de um título que a gente vai ver na próxima aula. Mas com isso eu vou encerrando essa aula. Se você tiver ficado com dúvida, vale a pena rever. É muito importante pegar esse conceito aqui, entra lá no site do Tesouro Direto, dá uma olhada, tá? Mas mais uma vez eu agradeço a sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.